Não lembro quando foi a última vez que eu estive aqui, mas é sempre uma alegria poder voltar, rever aqueles que eu já conheço e ver alguns que eu não conhecia. Sempre essa novidade acontece aqui, isso é muito bom, né? É uma alegria muito grande poder chegar. Lafayette com o seu clima tradicional, eu tinha assustado da última vez, estava meio frio, eu nunca tinha sentido frio aqui, mas agora está tudo normal novamente, né? Estamos suando com o calor, mas é bom. A gente reclama do frio, aí depois do calor a gente reclama do calor, aí a gente começa a querer o frio de novo, aí chove, a gente reclama da chuva, assim reclamando de alguma coisa, né? É uma prática que a gente deveria parar, mas a gente tem essas manias. E estamos chegando ao fim do ano, é um momento de muita reflexão. Mês de dezembro, às vezes, mês de dezembro para uns é um mês alegre, para outros é um mês meio melancólico, por vários motivos. Nós passamos por muitas coisas na vida e às vezes questões do passado, tristezas do passado, traumas de infância são motivos que fazem com que o mês de dezembro, o período de Natal, fique às vezes meio melancólico, meio complexo, meio difícil de passar. Mas nós temos que olhar sempre para frente, não deixarmos que questões do passado possam direcionar, ou frustrações do passado direcionem a nossa vida do presente, ou direcionem o nosso futuro. As coisas precisam tomar um rumo que nós temos mesmo que determinar esse rumo de acordo com princípios que vivemos. E hoje eu quero trazer uma reflexão no livro de 1 Timóteo. Se você tem sua Bíblia aí, abre em 1 Timóteo capítulo 1. Se você tem a Bíblia no celular, abra também. Feche outras páginas, deixe só as da Bíblia aberta, né? Às vezes vai aparecer o WhatsApp numa página aí, não vira essa página, deixa só do 1 Timóteo capítulo 1 aberto, para a gente ter esse momento aqui para refletir. Nós vamos ler aqui os versículos de 12 a 17 para a nossa reflexão nessa noite. 1 Timóteo capítulo 1, de 12 a 17, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ter mais uma oração, dando sequência à nossa mensagem. Senhor Deus, eu te louvo nessa noite, porque temos acesso à tua presença, temos acesso à tua palavra. Podemos, através de Cristo, conversar contigo. Ele é o caminho que nos conduz até a tua presença, e te louvo por isso. Não temos merecimento em nós, mas a tua graça nos alcança nele, e te louvamos porque temos a oportunidade, como comunidade cristã, estarmos reunidos aqui hoje para, como já louvamos a ti com as músicas, com as outras leituras e tudo que foi feito. Queremos louvar a Ti agora com a nossa atenção na Tua palavra. O Senhor nos oriente, nos abençoe, e que o Senhor principalmente me ajude a falar exatamente o que é necessário. Que eu não fale nada de mim mesmo, mas que o Senhor me ajude a transmitir os Teus ensinamentos de forma fiel, para que o Senhor seja honrado, glorificado, porque a palavra que aqui estamos lendo não é minha, ela é Tua palavra, ela tem efeito
e que ela produza o efeito que o Senhor quer nessa noite em nossos corações. É isso que nós pedimos e imploramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos refletir hoje sobre o tema Eu sou o principal. Eu sou o principal. Nós vamos entender o que isso quer dizer no decorrer da nossa mensagem, mas nós, nesse período de fim de ano, é sempre importante fazermos planos para o próximo ano. Talvez, não sei se você tem costume de fazer as resoluções de ano novo, né? Fazer uma listinha daquilo que você quer fazer, traçar planos, isso é bom. É melhor do que a gente viver flutuando a vida nos dias e no fim das contas a gente vai só passando pelos dias, pelos anos, sem propósito. Nós não estabelecemos metas, alvos, projetos, e é importante que alvos sejam estabelecidos, que alvos sejam colocados para que a gente tenha algo, correr em direção a algum lugar. Então isso é muito necessário nesse ano, e nós devemos fazer alvos de curto, médio e longo prazo, e devemos fazer alvos de coisas talvez simples e coisas de média complexidade e coisas mais complicadas. Nós devemos estabelecer alvos de coisas do cotidiano e devemos estabelecer alvos de coisas espirituais, de coisas bíblicas. Talvez você nesse ano deva fazer um plano de ser mais pontual, é uma coisa do cotidiano. Talvez você tenha aquela prática de se atrasar, né? Acho que é um charme. Eu lembro que uma professora minha falava que o charme dela era se atrasar. Ela achava que isso era bom, né? Aí não sei por quê. Mas às vezes pode ser um projeto seu, coisa do cotidiano. Olha, eu chego atrasado em tudo. Hoje eu vou, esse ano 2019 eu vou ser pontual. Que bom, é um bom alvo. E não é tão difícil assim, né? Às vezes a gente traça planos tão complexos que a gente não consegue alcançar nenhum, a gente já desiste do resto da lista. Então, trace alvos e projetos de rápida conquista, média, igual quem gosta de videogame, tem uns níveis, né? O mais fácil, o médio e o mais difícil. Mas alvos espirituais são essenciais que a gente trace esses alvos também. E nós precisamos fazer essa questão. Agora, o que acontece? Muitas vezes nós não alcançamos os alvos porque nós não desenvolvemos persistência, ou nós não julgamos esses alvos tão importantes assim. E principalmente que nós estamos com muitas expectativas para o ano de 2019. Muita coisa no nosso meio mudou, no nosso país mudou. E nós estamos com muitas expectativas. Só que é o seguinte, independente do que for acontecer no nosso âmbito, no nosso país, tem uma coisa que vai acontecer, que ela já está acontecendo, ela acontece agora e dificilmente ela vai parar de acontecer, que é uma crise. Talvez você pense, é uma crise financeira, é uma crise, não sei, tem vários modelos de crise, mas tem uma que todos nós passamos por ela, e ela que influencia diretamente as nossas decisões, os nossos planos e projetos, que é uma crise de caráter. Não tem um ser humano nesse planeta que não passe por uma crise de caráter. E essa crise, ela principalmente é evidenciada porque nós condenamos muitas vezes coisas que outros fazem, sendo que nós fazemos as mesmas coisas, talvez de outra forma. Quantos de nós bradamos em alta voz que somos contra a corrupção? Não aos corruptos, não é? Mas talvez aquele troquinho de 30 centavos que você recebeu a mais, você não devolveu, você não está tão apto a bradar contra a corrupção. Eu conheço muitos que são contra a corrupção, mas tem net gato em casa. A TV por assinatura é muito cara, aí você vai ter um net gato. É sem cabimento. Então não faz sentido. A crise de caráter ela é tão grande que nós não percebemos que
estamos numa crise de caráter, que nós falamos contra as coisas, mas nós fazemos as mesmas coisas, só que de outra forma. E nós ficamos cegos, completamente cegos nessa crise de caráter. Recriminamos uma série de coisas, mas fazemos as mesmas coisas. E o pior é que às vezes a gente acha que a crise de caráter está só nos outros lá fora. Só nos outros. Só lá no mundo. Aqui não. Às vezes nós caímos nessa questão, né? E nós achamos que por estarmos dentro de uma igreja, fazemos parte de uma comunidade cristã, nós estamos isentos dessa crise de caráter. Isso é um ledo engano, porque a crise de caráter, ela nos coloca numa pseudo-posição superior aos outros, como se nós fôssemos melhores que outros, superiores aos outros. Nós não fazemos determinadas coisas que outros fazem, mas na verdade nós fazemos outras coisas que talvez outros não fazem, mas nos coloca no mesmo nível de igualdade, no mesmo nível de crise de caráter. Então é terrível quando nós vemos, né, que a igreja, quando ela perde o seu sentido do que ela é. Tem gente que acha que a igreja é clube, tem gente que acha que a igreja é local de evento, tem gente que acha que a igreja é tribunal, onde tem alguém aqui em condição de julgar outros com o seu martelo das decisões. Mas a igreja, o que ela é? Ela tem que ser um hospital, onde as pessoas chegam aqui e encontram cura, né? Esse é o propósito. Todos nós sofremos pelas mesmas crises de caráter, cada um nas suas questões, porque somos todos influenciados pela mesma natureza pecaminosa, e nós vamos ver um pouco disso aqui. E essa crise, ela atinge todos nós, nós precisamos refletir o que é principal. Qual é o nosso principal foco? Nós somos principal em algo, e temos que ser principal em outra questão. Nós lemos aí em Timóteo, Paulo começa a falar que ele é grato para com aquele que o fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, considerou Paulo fiel, designando para o ministério. E ele fala no versículo 13: a mim, que noutro tempo era o quê? Ele fala três coisas aí: blasfemo, perseguidor e insolente. São características que ninguém quer ter para si, mas o próprio apóstolo Paulo reconhece isso. Se você vai lá para Atos capítulo 7, você não precisa abrir lá agora, mas em Atos 7, do versículo 54 até o primeiro versículo do capítulo 8, conta a história do apedrejamento de Estevão. Vocês já leram sobre essa passagem. Estevão pregou o evangelho, foi convertido, começou a falar sobre Jesus, e os principais religiosos entenderam a mensagem dele como se fosse uma afronta, uma blasfêmia, algo inaceitável, e Estevão foi perseguido, foi apedrejado, foi morto aos pés de um religioso muito influente da época, Saulo de Tarso, o próprio apóstolo Paulo, que antes de se tornar apóstolo, era um grande mestre da lei da religião judaica, muito estimado na sociedade, pessoa que tinha um dos maiores níveis sociais e de direitos que uma pessoa da sociedade judaica poderia ter. Ele era mestre da lei, um religioso exemplar, e ele estava ali aprovando, sendo conivente com a sua presença. Saulo de Tarso não pegou em nenhuma pedra para jogar em Estevão, mas ele, como representante dos religiosos da religião judaica, estava ali com a sua presença aprovando que um herege, que um blasfemador fosse então eliminado. Só que depois Saulo de Tarso teve um encontro com Cristo Jesus a caminho de Damasco, numa visão ali. Então aquela pessoa religiosa que achava que fazia as coisas certas, achava que estava correto,
não se enxergava numa crise, ele então dá de frente com o próprio Cristo a quem ele perseguia, porque ele achava que aquele Cristo ele era mentiroso e mau. E Cristo fala: Saulo, por que me persegues? Ali ele tem um encontro com Jesus, e ali tudo muda. E agora, quando ele está aqui, ele está relembrando o seu passado e compreendendo que Cristo o transformou e o considerou fiel para o ministério. Ele, então, que era blasfemo, mas ele não era a pessoa que estava consentindo com a morte de Estevão, que supostamente estava blasfemando. Ele agora se considera a si mesmo blasfemo. Ele compreendeu a crise de caráter como um religioso profissional. Ele reconheceu que errou, reconheceu que fez algo abominável, mas ele entendeu o perdão de Deus, aceitou o perdão de Deus e agradece por ter sido perdoado e considerado útil para o ministério. Ele se considerou blasfemo, se considerou perseguidor. Então, a crise de caráter, naquele momento, afastou Saulo do bom senso. E ele apoiou a morte de um inocente. E agora ele, depois de convertido, por passar por várias coisas, compreende uma série de questões que ele ainda não havia entendido. Então, quando ele escreve para Timóteo, ele relembra isso. Mas ele fala no meio do versículo 13, o que ele obteve de Deus? Misericórdia. Porque ele estava fazendo isso na ignorância. Saulo de Tarso perseguia cristãos porque ele achava que isso era o certo. Ele achava que isso era o correto. Ele fazia por ignorância, na incredulidade. Ele não entendeu que ele era um pecador também como qualquer outro. Ele achou pela sua posição eclesiástica, pela sua posição na religião judaica, ele era uma pessoa melhor, diferenciada, superior. Então, ele vai mencionando que transbordou, no versículo 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar quem? Dos quais? Então, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer, nós somos o principal pecador. Paulo reconheceu que ele era um pecador. Ele se coloca como o principal pecador porque ele foi perseguidor de Cristo, blasfemador, perseguidor. Ele na sua função, ele liberava documentos para que cristãos fossem presos, maltratados, apedrejados. E ele se coloca numa circunstância como o principal pecador. Mas por quê? Só porque ele fez isso? Não, isso só externou aquilo que ele já era em natureza. Nós temos uma natureza que tende para o mal. Por mais bonzinho que você acha que você é, o que eu penso que eu sou, temos uma natureza que tende para o mal, sempre. Sempre tende para o mal. Por mais que a gente ache que não, a nossa natureza pecaminosa que herdamos de Adão, do pecado de Adão, essa tendência para o mal, ela é real, constante, e sempre ela vai querer assumir o controle. E se nós não tomarmos atitudes, decisões, para colocar essa natureza no seu devido lugar, dizer não para os seus desejos, para os seus anseios, isso vai assumir o controle e vamos gerar cada vez mais catástrofes para nós e para outros. E o apóstolo Paulo aqui está reconhecendo isso. A palavra é digna de toda aceitação. Qual palavra? Que Cristo veio ao mundo para salvar todos os pecadores, dos quais ele se considerava o principal. Por mais que ele fosse religioso, ele se
considerou um pecador principal. Por mais que eu esteja aqui onde estou nesse momento, com essa responsabilidade de transmitir uma palavra, eu sou um pecador principal, porque habita em mim uma natureza que quer a todo momento assumir o controle. Uma natureza pecaminosa que briga com a natureza divina que habita em nós quando nós nos comprometemos com Jesus. E fica essa briga constante. A natureza pecaminosa querendo assumir o controle, e o Espírito Santo com a sua natureza divina também dentro de nós, nos auxiliando a termos comunhão com Deus, a mantermos a nossa vida nos caminhos, nos princípios da palavra. E essa luta é constante. Nós temos que definir quem nós vamos alimentar mais. Vamos alimentar qual natureza, para que ela fique mais fortalecida e assim ela assuma maior controle. E é interessante que esse pecador principal, ele reconhece aqui, ele fala sobre longanimidade, ele fala que a graça transbordou, fala que o amor que há em Cristo veio sobre ele, a misericórdia. Ele fala, por essa mesma razão, no versículo 16 ele fala, por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Uma das coisas que normalmente nós não vemos em pessoas com crise de caráter evidente, ou com crise de caráter que está no seu pleno momento de vivência, nós não vemos traços de misericórdia, não vemos traços de graça, e muito menos traços de longanimidade. Saulo de Tarso não teve longanimidade de Estevão, não teve graça, não teve misericórdia, muito menos amor. Quando nós percebemos e começamos a agir sem graça, sem misericórdia, sem longanimidade com as pessoas, é um grande sinal que nós estamos permitindo que a crise de caráter, que a nossa natureza pecaminosa assuma o controle e tomar decisões que envolvem outras pessoas, quando nós estamos permitindo que a misericórdia fique longe, a graça fique mais longe ainda, a longanimidade fique bem distante, as consequências podem ser terríveis. Então, Paulo fala, eu sou um pecador principal. Mas é interessante que ele menciona outra questão. No versículo 16 ele fala, por essa mesma razão. Qual mesma razão? É a razão que ele fala no fim do versículo 15. Ele como pecador principal, por essa mesma razão, foi concedida a ele misericórdia, para que nele, o principal, acontecesse o quê? Evidenciasse quem na sua completa longanimidade? Cristo Jesus. E servisse ele de modelo a quem for crer em Cristo para a vida eterna. Então é interessante, o principal pecador percebeu sua crise de caráter, compreendeu que ele precisava ter outra coisa evidente na sua vida, não o seu pecado, não os seus defeitos, não as suas convicções religiosas, mas a graça, a misericórdia e a longanimidade. Por essa razão, ele fala que quer que Deus mantenha evidente nele as características que Cristo exerceu com o próprio Saulo de Tarso: graça, misericórdia e longanimidade. Então Paulo, ele diz, ele mesmo sendo quem era, uma pessoa importante, o pecado estava na sua conduta. E o pecador principal precisa mudar o seu foco. E o foco aqui é simplesmente que o que é evidenciado no pecador, e nós sabemos disso, que se a decisão de várias coisas, se nós tivéssemos a oportunidade de ser Deus por alguns minutos, a gente ia perceber que nós somos bem diferentes de Deus.
Porque se Deus nos desse a oportunidade de ter a autoridade que Ele tem, a gente ia mandar sumir do planeta várias pessoas. Não ia? Aquele chefe enjoado, aquele parente mala, né? Aquele vizinho que põe funk do lado, você mandar queimar o som dele. Quantas vezes, né? Ao invés da gente orar para que o vizinho se converta, a gente quer orar para que Deus queime o som dele. Não é interessante? É a crise de caráter, né? Mas por que a gente não muda? Porque a gente é assim, a gente não age com graça, com misericórdia, com longanimidade. A gente quer ver o circo pegar fogo, é a chinela cantando que a gente quer ver. Porque é assim que a gente é como natureza carnal. A gente quer com os outros, né? Com a gente não. Com a gente quer a graça, a misericórdia, a longanimidade no seu mais alto grau, mas com os outros não. A gente adora falar bem feito para os outros. Mas quando é com a gente, aí não, a gente tem muita pena da gente mesmo, né? Ah, tadinho de mim, eu não mereço isso. Mas e o outro? O outro merece. Ele merece. Né? Se a gente pudesse fazer certas coisas que a gente pensa, a coisa é feia. Mas o que Paulo está falando para Deus? Eu quero que seja evidente em mim, da mesma forma que foi evidente o meu pecado. Eu quero que seja evidente em mim a graça, a misericórdia e principalmente a longanimidade. A longanimidade é aquele ânimo longo, bem longo, para se criar, ânimo para ficar irado contra alguém. É o pavio hiper extra ultra longo, onde você vai pensar sempre 774 vezes antes de falar ou fazer algo. Ah, mas eu não tenho sangue de barata, então não tenha. Ah, mas eu não engulo sapo, então passe a pôr sapo na sua dieta emocional. 3 sapos ao dia, pelo menos. Porque senão nós vamos viver condenando outros por coisas que nós mesmos fazemos. Aí nós seremos aqui um grupo muito grande, onde as pessoas vão chegar aqui, ao invés de encontrar graça, misericórdia, longanimidade, vão achar o quê? São dedos apontados, discursos prontos, pessoas que se acham superiores. E isso não é isso. Isso não é evangelho. Paulo está falando do evangelho exatamente aquilo que ele recebeu de Cristo, é isso que ele tem que passar. E às vezes nós somos iludidos de uma maneira como se Deus fosse temperamental como nós somos. Um exemplo disso, vocês lembram que um tempo atrás, não sei quanto tempo, mas não sei se foi esse ano, no ano passado, uma blogueira chamada Dane McCarthy, ela teve um ato de racismo com a filha adotiva daquele casal de ator da Globo. Eu não lembro o nome agora. Eles adotaram uma menina negra e essa mulher sem noção escreveu, falou uma idiotice lá que eu agora nem lembro. E ela sofreu ataques, né? Que não deveria fazer isso. Principalmente muitos crentes foram lá. A turma da Bíblia foi lá falar um monte de coisa. O que ela fez? Ela já era sem noção. O que ela fez? Pegou uma Bíblia e rasgou a Bíblia. Fez um vídeo rasgando a Bíblia. Tipo assim, eu não estou nem aí. O que os crentes estão falando? O que os crentes bíblicos, crentes em Jesus, fizeram? O que você acha? Foram lá com graça, misericórdia e longanimidade? Foram lá e esbravejaram todo o seu ódio. Você rasgou a Bíblia, Deus vai mandar fogo do céu e vai queimar você. Aí você lê um negócio desse, dá um desânimo. Esse povo não entendeu nada. Tudo Saulo de Tarso, apedrejando Estevão, né? E achando que tá bonito. Pega uma pedra, não está atacando pedra? Taca, você tem que se posicionar. Você acha que essa mulher vai querer saber de Jesus desse jeito? Noção a gente já percebeu que ela não tem, ela é bem sem noção. Ainda vem a turma que tinha que ter noção e não tem noção igual ela. Ajuda todo um monte sem noção.
Porque as pessoas acham que Deus é temperamental igual a gente. Você rasgou a Bíblia, Deus vai pôr fogo em você. Não vai. Deus não tem problema de autoafirmação igual eu tenho. Se alguém pegou uma coisa que eu escrevi e rasgar, eu falo, gente, mas por quê? Por que fez isso comigo? Porque eu sou temperamental. É da nossa natureza carnal sermos temperamentais. Deus não é assim não. A vida com Deus continua do mesmo jeito. Ela rasgou. Quem precisa da palavra é ela. Ele é Deus. Ele vai continuar estendendo a mão para ela. Ele vai continuar falando, olha, eu te salvo em Cristo Jesus. Você rasgou a minha palavra, não tem problema. A minha mão continua estendida. Isso não é de hoje. Você sabe que lá em 1900 e alguma coisa, o navio Titanic afundou, certo? Partiu no meio. Porque o rapaz, o projetista do Titanic, se achava muito bom. Ele escreveu lá no navio assim, nem Deus afunda esse navio. Aí vem a turma da Bíblia, que deveria ter noção, ter graça, misericórdia, longanimidade, e fala o quê? Ah lá, foi falar que nem Deus afundava o navio, partiu bem no meio da frase, porque ninguém fala nada de Deus não se zomba. Você acha que Deus mataria ou permitiria a morte de 1.500 pessoas aproximadamente, só porque alguém escreveu que nem ele afundaria um navio? Hoje, Deus não é assim não. Se Deus fosse temperamental, você ia passar longe dele. Não tem como ter relacionamento com gente temperamental a esse ponto, que é capaz de matar porque alguém falou alguma coisa contra ela. Isso é problema sério. Isso é psicopatia. Isso é uma doença emocional. E nós queremos atribuir Deus com essa ideia sem noção. Deus não é assim. Certa vez, John Lennon dos Beatles disse: um dia seremos mais famosos que Jesus Cristo, mais populares que Jesus Cristo. Aí vem um sem noção, dá um tiro nele e ele morre. O que a turma com noção fala? Tá vendo? Foi falar que ia ser mais famoso, mais popular que Jesus Cristo? Morreu, porque de Deus não se zomba. A gente ainda usa outro texto para apoiar na falta de noção. É muito difícil, não é? Por isso que eu falo, se a gente pudesse mandar queimar algumas pessoas, igual Deus tem esse poder, a gente ia eliminar uma turma grande. Mas ainda bem que nós não temos esse poder. E quem tem esse poder não manda descer fogo do céu, mas ele dá a sua graça, a sua misericórdia e a sua, como fala no texto ali, a completa longanimidade. Olha que coisa fantástica. Por mais errado que você seja, por piores sejam as coisas que você já fez ou você tem feito, a mão do poderoso Deus continua estendida. A graça continua disponível, a misericórdia continua pronta para fazer efeito na sua vida. De Deus não se zomba, sim. Qual que é o sentido do texto de Gálatas? De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. Se você quer plantar laranja, você vai colher laranja. Não adianta criar a fantasia de que você vai plantar laranja e vai colher abacaxi, não vai. Então não pense que aquilo que você faz, você vai colher frutos diferentes daquilo que você está semeando. Não se engane com isso. Deus é justo. Deus ele faz as coisas dentro da sua ordem. Então se você está semeando maldade, vai colher maldade. Mas quando você colher a maldade e ver que fez uma besteira, e se voltar para Deus, ele vai se virar contra você? Não. Ele vai agir com você com a completa longanimidade, com a graça e a misericórdia plena em Cristo Jesus. Que foi para isso que Cristo veio, para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Dentro da minha história, eu sou o principal pecador responsável. E cada um tem que assumir essa responsabilidade. E não jogar em cima de outros. Cada um tem as suas próprias responsabilidades.
Nós precisamos refletir sobre isso. Deus não é temperamental, Jesus não é temperamental como nós. Quando Judas foi entregar Jesus, como Jesus recebeu Judas? Se você ler lá em Mateus 24, com um beijo: amigo, para que vieste? Se você soubesse que uma pessoa está te traindo a ponto de chamar até algumas pessoas para te prender, sabendo que aquela prisão vai resultar a sua própria morte, você receberia esse amigo: para que vieste? Você ia já arrumar, você já ia arrumar um facão, um tijolo, sei lá. O quê? Amigo? Aqui não. Mas o próprio Jesus tratou Judas de forma diferente. Então a gente tem muito o que aprender. Eu acho que a gente deve colocar na nossa lista de prioridades espirituais para 2019. Que eu, como pecador principal, que seja evidenciado em mim a completa longanimidade de Cristo Jesus. Como o próprio apóstolo Paulo fala, porque quando a gente chegar nesse ponto e conseguir vivenciar e colocar esse versículo 16 em prática, mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O principal objetivo da minha vida se não seja alcançado. E qual é? Versículo 17. Qual o principal objetivo? O Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, receba o quê? Honra e glória pelos séculos dos séculos. Deus tem que receber honra, glória e louvor por quem Ele é, e através daquilo que Ele faz em nós. A sua graça, a sua misericórdia em Cristo Jesus, que é atuante e deve ser evidente em nossas vidas. O que é evidente na sua vida atualmente? Pense. O que é evidente? É o seu temperamento complicado? É a sua boca que fala demais, o seu ouvido que ouve de menos? São as suas manias? É o seu nervosismo? É a sua raiva? O seu descontrole? A sua apatia? O que é evidente? Ou é evidente Cristo Jesus? Ou é evidente a sua paciência longa que você tem com as pessoas? Ou é a graça, aquela disposição que você tem de perdoar, de estender a mão, mesmo para quem fez algo terrível contra você? Eu não estou falando que isso é fácil de fazer, não, tá? Não estou falando sobre facilidade, estou falando daquilo que tem que ser feito. Fácil não é, nem um pouquinho, mas é um projeto. E eu te encorajo a desenvolver esse projeto por todo o ano de 2019. Para quando eu voltar aqui no fim do ano que vem, a gente possa refletir sobre isso. Você pensar: olha, o que era evidente em mim não tinha nada de Cristo, mas agora eu fiz meus planos, meus projetos, eu consigo perceber que Cristo é mais evidente em mim. Como o próprio João Batista diz: convém que ele cresça e eu diminua. Isso é um projeto. Isso não acontece de um dia para o outro. A decisão tem que ser tomada. E um passo sendo dado a cada dia, a cada momento. Mas nós não podemos deixar de agir nesse sentido. Deus quer que sejamos a principal evidência nesse mundo de sua graça, de sua misericórdia, de sua longanimidade. A primeira mensagem que as pessoas vão ouvir sobre Cristo será as das nossas vidas transformadas, e que elas realmente evidenciem isso. Então nós precisamos tomar essas decisões. Só para eu concluir, eu trabalho no provedor de internet, na parte de atendimento. Quando as pessoas ficam sem internet, elas ligam para lá e eu atendo. Eu, às vezes, tenho pouca oportunidade de ver as pessoas com longanimidade nesse momento, porque elas perdem a vida.
Quando corta a internet de alguém, elas ficam sem oxigênio. Já percebi isso? Eu me sinto meio um Messias ali. Eu dou vida para as pessoas em alguns momentos, quando é possível. Nos momentos eu consigo restabelecer a conexão da pessoa, ela volta a ter vida. As pessoas às vezes choram. Muito obrigado, você me ajudou demais, você me salvou. Eu fico me sentindo, né? Opa, isso é tão bom mesmo. Mas às vezes não dá. Aí a gente vê a ira manifestada ali, o próprio demônio, às vezes, aparecendo. As pessoas ficam loucas na internet. Isso dá medo, você não tem ideia. Eu atendi uma senhora há pouco tempo atrás, mas ela gritava tanto. Deus me ajuda. Me ajuda, dê a longanimidade. Quero mesmo, eu tenho um emprego, eu preciso manter esse emprego. Não deixa eu falar o que eu estou sentindo e pensando agora. Consegui. Mas ela gritava tanto, ela falava: eu não posso ficar sem internet, você não está entendendo. Eu não posso ficar. Tudo meu aqui é ligado na internet, o celular, o computador, a televisão. Aí eu pensei: para que você vai pôr até a televisão ligada no raio da internet? Usa uma antena. Aí pensei comigo: acho que eu já falar com ela. Tem que manter o meu emprego. Liga a infeliz da televisão na antena. Porque se cair o sinal, você pelo menos tem a televisão e me dá paz na minha vida. Aí não, porque a televisão da criatura era ligada na internet. Ela gritava. Aí a gente tenta ajudar, faz isso. Eu não vou tirar nada da tomada, não. Eu quero que volte a internet. Então, para voltar sem tirar da tomada, tem mais um tempo. Não! Então tá bom. Então, o que eu posso fazer mais? Mandei outro Messias, vai lá, resolver lá. Ia demorar 3 dias, ela ia ficar mais brava ainda, não é o que ela quis. Então as pessoas estão colocando o seu coração em coisas que não tem necessidade. A pessoa vai falar que não pode ir gritando, desorientado, não pode ficar sem internet. Mas nós não podemos ficar sem a graça, a misericórdia, a longanimidade de Jesus Cristo. Porque se Ele tirar por um segundo a sua graça, a sua misericórdia, a sua longanimidade, a gente vai para o espaço. A gente deixa de existir. E eu não vejo isso, eu falo por mim, eu não tenho assim mesmo. Eu queria ter aquela não sei nem como adjetivar isso, para falar com alguém: eu não posso ficar sem a graça, a misericórdia, a longanimidade de Jesus, como aquela mulher falou quando estava sem internet. Eu queria ter esse mesmo ímpeto para bradar aos 4 ventos: eu não posso ficar sem Cristo Jesus. Mas às vezes a gente brada. Nós não temos algo que é tão efêmero, que nesse ano de 2019 possamos estabelecer o que realmente é principal. Que sejamos a principal evidência de Cristo Jesus